Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também a toda a espiritualidade, que está sempre com tanto amor. Boa noite aos nossos irmãos menores. Vamos dar início às nossas atividades dessa noite. Lembrando que são elas voltadas em especial aos nossos irmãos menores, mas muitas vezes são eles os responsáveis para que nós aqui estejamos ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre as coisas boas, né? Então, eles são os instrumentos que a espiritualidade muitas vezes utiliza, além de nos dar tanto amor e carinho, mas também para nos conduzir no caminho do bem. Então, que eles possam, que nós possamos todos receber aquilo que nos foi preparado, aquilo que necessitamos. E como sempre, nós pedimos que possam cantar com a gente a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, né? Evangelho, lembrando que o Evangelho bem curtinho, né? Por conta dos nossos irmãos menores. E ainda nós temos o acompanhamento dos nossos irmãos que estão pelo nosso canal do YouTube. Então está sendo gravada essa atividade, porque existem alguns dos nossos irmãos que acompanham, que estão lá nas nossas preces, então que eles também possam receber todo o amparo, a visita dos amigos espirituais, bem como participar conosco dessa atividade. Então, alguém de vocês gostaria de abrir o projeto? Por favor. Aqui? A gente volta aqui. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o item que caiu foi o duelo. Tá? Aí ele foi aberto aqui no item mais ou menos item 14, só que a gente volta aqui no início para poder entender. Então, se a gente parar para estudar, né, o Evangelho, ele foi organizado de forma muito sábia, didática por Kardec. Se nós pegarmos a Bíblia, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento, eles são organizados em ordem cronológica, né, de acordo com os acontecimentos que os evangelistas ali eles foram capturando as imagens ali, as lições e foram escrevendo. Mas aqui Kardec ele organizou de maneira que nós pudéssemos, de certa forma, ir numa sequência, né? Então ele traz as bases de compreensão para que nós consigamos entender algumas lições. E aí agora eu vou só falar do capítulo anterior. Ele fala amar o vosso próximo como a ti mesmo, né? Então aqui ele fala, nossa, nós temos que amar o próximo, né? Amar aqueles que nos servem, os nossos irmãos. Aí muitos podem questionar, né? Quem é o nosso próximo? Né? Nosso próximo são aqueles que estão conosco no nosso lar,
aqueles que compartilham a vida comum, né? Mas o nosso próximo, ele quer dizer que são todos menos a gente. E se parar para pensar, né? Até nós devemos também ter o amor e a caridade conosco, né? Então o próximo são todos, né? Todos os filhos de Deus, todos os nossos irmãos. Só que, quando a gente parar para pensar, o nosso próximo, ele também inclui aqueles que não são tão bons para com a gente. E isso pode ser um desafeto, pode ser alguém que nos fez muito mal, que a gente considere como um inimigo, né? Mas hoje, né, dentro de uma evolução espiritual, dentro do entendimento que cada um de nós busca, nós não podemos mais ter inimigos, né? Nós podemos ter pessoas que não gostam da gente, nós podemos ter alguma pessoa que nós não temos tanta afinidade assim, alguma coisa mal resolvida, mas quando a gente fala em inimigo, isso remete a alguém a qual nós ainda queremos fazer mal, prejudicar, né? Então, para nós que estamos aqui tentando ser um pouquinho melhor, ouvir o Evangelho, o inimigo já não é mais vamos dizer, uma opção muito desejável na nossa vida. Mas sabemos que ainda existe. E os nossos inimigos, eles podem ser aqueles que estão ao nosso lado, mas que muitas vezes não batem as ideias, aqueles que ficam se opondo a tudo aquilo que nós queremos fazer, alguém que tenta nos prejudicar. São realmente aquelas pessoas que não são do nosso ciclo de carinho mais estreito, né? Um ciclo de pessoas que estão ali para somar na nossa existência. E que nós temos vamos dizer assim, esse afastamento natural. Então esses nós podemos considerar como inimigos. E eles também devem ser amados por nós, porque se hoje não são nossos amigos, um dia o serão, né? E isso é obrigatório, porque faz parte da lei de Deus. Deus, ele nos deixou algumas leis, dentre elas a lei do amor. Então tudo aquilo que foge do amor, da concórdia, da fraternidade, vai necessitar um momento de haver reparação, de haver uma reaproximação. Por isso que nós estamos submetidos à reencarnação. Já pararam para pensar que nós voltarmos a habitar um planeta, um corpo material, né? E estarmos ali temporariamente com a nossa consciência total limitada, né? Sermos colocados num ambiente novo, cercados de pessoas novas, né? Novas na teoria, porque muitos daqueles que ali estão retornando conosco são pessoas as quais nós temos que estar em contato novamente em outra situação. Imaginemos um desafeto da qual nós temos vamos dizer assim, uma rivalidade mortal, né? Não conseguimos nos acertar de jeito algum com aquela pessoa. Numa outra oportunidade, ele vem como filho. Aí aquele serzinho que veio de nós, né? Nossa, é a minha cara, ou olha, eu cuidei desde pequenininho, mas ali foi inserido, encarnando-se um espírito que foi meu inimigo mortal. Mas agora eu amo ele. E aí, uma vez que o amor entra na jogada, todo aquele passado de desentendimentos e confusões vai se desfazendo, né? Podemos sim ainda ter algumas questões umas dificuldades, né? Às vezes a convivência é difícil, mas o amor ele vai se formando, vai se consolidando, e aí nós acabamos por transformar relações de ódio, de brigas e assim por diante em amor. Então as coisas vão tendendo. Existem muitas, né, estratégias da espiritualidade para fazer esses encontros, os quais nós temos que sempre tomar uma boa resolução para que nós não precisemos ficar retornando e voltando, retornando, reencarnando próximo e duelando e confrontando para um dia se acertar. Então, a partir do momento que a gente cria laços de amor, o amor continua. Agora, enquanto há algemas de raiva, de ódio, nós estamos realmente presos àqueles indivíduos com a necessidade de reparação. E isso explica muito das nossas dificuldades, né? E aí o capítulo que caiu agora é o duelo, né? Lembrando que quando Kardec codificou, lá em torno de 1857, 1860 e poucos, que foram as obras, ainda, né, era um pouco mais primitivo. Um pouco antes até, existiam duelos de, olha, você feriu a minha honra, toma sua espada, eu pego a minha e vamos se enfrentar. Pega a sua arma, dá 10 passos para trás e quem atirar primeiro vai sobreviver e vai lavar aí a honra com o sangue, né? Então haviam duelos realmente
permitidos pela sociedade, né? Mas a gente pode falar, hoje nós não temos duelo, né? Mas nós temos outros duelos, outros embates, né? Quantos duelos de palavras, de ideias que nós travamos com aqueles que não concordam com a nossa opinião, né? Nós vivenciamos há não tanto tempo aí um duelo muito grande político no nosso país, né? Olha, se você votar para fulano, você nem faça parte do meu hall de amigos, né? Vou te deletar das minhas redes sociais, nem vem na minha casa, né? Quantas famílias aí não acabaram brigando por política? A gente vê muito isso em cidade do interior, né? Que há cidades pequenas, que há aquele embate entre política, há duelo de futebol, de religião, há duelo entre classes sociais diferentes, cores de pele diferentes. Então a gente vê que existe ainda muito duelo na nossa sociedade. Por quê? Porque existe as nossas imperfeições dentro de nós, né? Então aqui é uma das formas, né, de amor ao próximo, é evitar o embate, né? Evitar o confronto, ter respeito, ter indulgência, tolerância, né, fraternidade. E aí ele vai explicar para nós, só é verdadeiramente grande, eu já vou ler já a parte do duelo aqui, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Eu estou falando, nós estamos aqui encarnados, né, num tempo relativamente pequeno, né? A vida é uma viagem, nós somos viajantes temporários, estamos aqui no caminho que vai nos conduzir a algo muito maior, né? Que é a nossa evolução, a nossa felicidade futura espiritual, que é a nossa essência verdadeira. Não se desvia, então, esses indivíduos que estão firmes na caminhada, não se desvia um só instante do caminho reto, do bem, do amor. O olhar sempre dirigido ao termo, ao final, né? Ao destino. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhes arranhaduras. Então o que ele está falando? Aquele que está focado no destino, sabendo que o meu destino é o amor, é a fraternidade, é a benevolência, quando houver dificuldades que tentam me desviar desse caminho, eu compreendo que o meu foco principal não é o agora, as pequenas dificuldades ou grandes dificuldades que apareçam temporariamente, mas o meu foco principal deve ser a minha destinação. Então tudo que me tira do caminho que conduz ao meu objetivo, vai fazer retardar um pouco aquilo que nós queremos alcançar, né? Então ele diz, pouco lhe importam as sarças, os espinhos, né, as dificuldades do caminho que ameacem a lhe causar arranhaduras. Roçariam nele sem atingi-lo e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Olha que bonito isso, né? Estou falando. Por quê? Para que nós nos vingamos? Né? Temos o nosso orgulho ferido, o nosso egoísmo violado, e para que possamos retomar, né, a nossa vaidade, que são todos os impedimentos que nos fazem ficar presos à terra, à matéria e não evoluir, nós queremos ainda continuar dando mais valor a isso do que focar no objetivo que é a nossa evolução. Então toda vez que alguém faz alguma coisa para mim, e eu me dou, e eu quero devolver, e eu quero lavar minha honra, eu quero que o outro pague, eu quero retribuir para ele o mal que ele me fez, eu estou me igualando num patamar inferior, estou deixando de dar os passos rumo à minha evolução. Ele fala, é uma loucura, né? Isso aqui é loucura aos olhos do homem, né? Ridícula e suprema loucura. Por quê? Porque nós estamos deixando o nosso objetivo principal para se apegar ainda no orgulho, no egoísmo, na vaidade, né? Há crime no homicídio por duelo. Então o que ele está falando? Olha, se houver um duelo, né, fosse na época antiga, que era permitido pela lei dos homens duelar, e houvesse ali um assassinato, diante dos olhos de Deus aquilo seria um crime, mesmo que aos olhos dos homens não fosse. Hoje para nós já não é mais permitido, pelo menos eu não sei se em algum lugar do mundo ainda permite, mas aqui para nós não, né?
Então, se fosse permitido, mesmo assim seria um crime, né? Aos olhos de Deus. Há crime no homicídio por duelo e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Em caso algum. É importante a gente ressaltar isso. Ah, mas ele me ofendeu. Ah, mas ele fez aquilo. Então, diante de Deus, se a gente se iguala, a gente está perdendo, né? Sempre será crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Então, nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher, né? Somos os juízes da nossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiverdes perdoado. O que quer dizer isso? Nós perdoaremos ou seremos perdoados conforme nós perdoarmos. Já pararam para pensar nisso? Deus, você não perdoou, então Deus vai te punir e não vai te perdoar. Não é mais ou menos esse o nosso pensamento? Deus vai me castigar ou me punir porque eu não perdoei? Mas na verdade a gente precisa parar de ter essa visão de Deus como sendo aquele que fica pagando com a mesma moeda, como nós fazemos ainda, né? Se o outro errou, agora eu vou fazer com que esse aqui também erre. Não, Deus não é assim. Deus criou leis. Entre elas a lei do amor. Toda vez que a gente não age com amor, o que acontece com a gente? Tem um débito. Esse débito vai ter que ser ressarcido. Então, se a gente não perdoa, naquele mesmo instante, o que está ficando com a gente? Normalmente, quando eu não perdoo alguém, é porque aquela pessoa me fez alguma coisa de ruim, não é? Então eu não o perdoo. O que fica comigo toda vez que eu penso naquela pessoa? Raiva, ressentimento, rancor, ódio, vingança. Se eu vou lá e bato nele, eu estou gerando algo, né, vamos dizer assim, uma necessidade de reparação porque eu fui violento. Se eu estou guardando todos os sentimentos negativos dentro de mim, eu estou adoecendo meu corpo físico. Eu estou plantando um monte de problemas que eu vou colher. Eu vou colher uma gastrite, eu vou ter problema de pressão. Ao longo do tempo, quem sabe que nós podemos até desenvolver um câncer por conta de todo aquele rancor, aquele ódio que está, vamos dizer, adoecendo nossa célula, modificando o nosso sistema endócrino, liberação hormonal e assim por diante. A gente precisa entender que o nosso sentimento, que o nosso espírito, ele modifica todo o nosso funcionamento celular. É só parar para pensar e olhar vibrações, fotos de estruturas submetidas a boas vibrações e vibrações negativas, o quanto muda até a estrutura molecular. Então você imagine isso no nosso corpo. Então a gente vai sofrendo consequência das nossas escolhas. Eu não perdoo, eu não sou perdoado. Por quê? Porque eu tenho uma consequência negativa. Toda vez que nos desviamos da lei de Deus, nós colhemos infelicidade. Por quê? Porque estamos escolhendo o caminho errado. E necessariamente tem reparação. Causa, efeito. Então não é mais Deus que escolhe. Olha, você não perdoou, você não será perdoado. Ele está falando, olha, você não perdoou, vai ter dificuldade. Não será perdoado no sentido de vai colher dificuldade. Porque nós estamos gerando essa dificuldade para nós. Nós, a partir do momento que escolhemos, mas ele fez algo muito grave, tudo bem. Ele fez algo muito grave, ele vai responder. Você, não. Mas a partir do momento que nós entramos naquela situação, somos partícipes. Entramos ali, teremos responsabilidade. Corresponsáveis, né? Tudo bem que o outro fez e desencadeou tudo aquilo, a responsabilidade dele será maior. Mas a nossa será também. Né? Então, só para finalizar, esse trecho é grande, né? Eu coloquei, então, a palavra duelo, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei. Enquanto uma gota de sangue, aqui mais que em qualquer lugar, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiverdes perdoados. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá em vossa língua, senão como uma distante e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Olha que legal, né? Vai ser uma palavra obsoleta. Não, duelo, lá na época dos cavernas, aquele povo fazia, né? Que éramos nós ainda duelando, né? Os homens não conhecerão entre si
outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Né? Um tentando fazer mais bem que o outro. Não no sentido de eu quero ser melhor que ela, né? Mas é a busca pessoal de cada um. Né? Então esse aqui é um pouquinho dessa parte do duelo, tem mais alguns itens, algumas folhas, né? Então para ver como ainda isso é necessário para o nosso aprendizado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então podemos passar para os nossos passos. Agradecendo então a paciência de todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal do YouTube, que também possam a partir desse momento receber a visita dos nossos amigos, os passes, o acolhimento dos irmãos necessitados, bem como os nossos irmãos menores das vibrações, eles tenham aí suas dores sanadas naquilo que for da possibilidade da espiritualidade. Então que todos nós possamos permanecer em prece, sendo chamados cada um para ir recebendo os passos. Nós pedimos, se for possível, ficar até a prece final, que é importante também. Então vamos lá. Que assim seja.